Abençoados com todas as sortes de bênçãos, uma tarde abençoada, próspera, feliz para todos vocês. Estamos ao vivo no nosso canal para transmitir aqui uma pérola da graça. Eu decidi fazer esta pérola da graça ao vivo, porque nós estamos aqui em caráter experimental para que sempre as nossas reuniões fiquem ao vivo. O tema desta pérola da graça é o demônio do homossexualismo. No início desta semana, eu presenciei um fato muito triste e desagradável. Um grupo de religiosos, chamados então no meio cristão de evangélicos, e pararam um homem com um perfil homossexual, o abordaram, botaram a mão sobre a cabeça e ficaram recitando, sai diabo, sai demônio da pombagira, sai todo o encosto que está nele, expondo aquele homem a uma vergonha, mais do que a sociedade já vê como uma situação talvez até de repúdio por parte de algumas pessoas. Enfim, eu não quero entrar no mérito dessa questão. Eu fiquei observando aquilo e achei muito triste. Como que as pessoas que deveriam levar uma mensagem de amor, de compreensão, de entender o que é o Evangelho da Graça. Porque por falta de entender o que é o Evangelho da Graça, as pessoas atribuem ao homossexual um demônio que está ali o escravizando. Mas me perdoem a minha falta de conhecimento, que eu conheço pouco a Bíblia. Eu gostaria de perguntar a vários irmãos religiosos que têm esta prática, aonde está que existe um demônio que obriga as pessoas a serem homossexuais? Não estou falando com sinceridade, porque eu nunca vi. Eu já vi lá em Apocalipse, João dizendo que os efeminados ficam fora do reino, ficam fora de uma vida de herdeiros, mas não diz que é um demônio que faz as pessoas serem efeminados. Eu não conheço nenhuma passagem em que Jesus de Nazaré abordou uma pessoa efeminada e disse: o que você tem é um demônio do homossexualismo. Eu nunca vi esta passagem, não vi Moisés na lei, não vi Jesus de Nazaré, que era ministro da circuncisão, não vi os apóstolos da circuncisão, também nunca li nenhum relato em Paulo. O relato de Paulo sobre esta atitude é totalmente diferente do que diz os evangélicos. Vamos ler, para não ficar apenas na minha fala, vamos ler. Olha lá, Romanos capítulo 1, versículo de número 20. Eu não sei se está dando para vocês verem perfeitamente, mas olha lá, porque Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, já naqueles dias, já naquela época, olha como Paulo revelou da graça de Deus essa situação que os evangélicos, e em especial este grupo que eu vi no centro de Duque de Caxias, no início desta semana. Vamos ler. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso, Pombagira entregou os homens à imundícia. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. A pergunta que eu faço é: o homossexualismo, desonrar o corpo entre si, o homossexualismo é um demônio? Ou aqui diz que foi que Deus entregou a tais homens à imundícia? Ali diz que foi Deus que entregou tais homens. Então, por causa de anularem o conhecimento de Deus, e por conta de desprezar o conhecimento de Deus, de honrar mais a criatura, Paulo disse que havia alguns homens, porque ele cita tais homens lá em Roma, que Deus entregou eles à imundícia, pela concupiscência, pelo desejo da sua carne, ou melhor, pelo desejo, pela concupiscência do seu próprio coração, para fazerem o quê? Para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui não diz que era demônio, aqui diz que foi Deus que entregou eles à imundícia. Deus então permitiu os desejos da carne, a concupiscência do coração. Deus. Depois ele diz no versículo de número 25: pois eles, os tais homens, entregues às imundícias, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Por causa disto, porque honraram mais a criatura do que o Criador. Disse Paulo à igreja de Roma, aos romanos: Deus os entregou às paixões infames. A pergunta que eu faço é um demônio do homossexualismo, ou foi Deus que entregou eles às paixões infames? Aqui diz que foi Deus, a igreja evangélica diz que é o demônio. Aqui diz que é Deus, a igreja evangélica diz que é o demônio. Os expulsadores de demônio, os mercadores da fé, estão aí nas praças públicas, tomando o dinheiro das pessoas, enganando. São bruxos, feiticeiros, agoureiros, são contra a verdade de Deus. Diz que por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres, até a relação de uma mulher com outra mulher, não é Zé Pilintra, não é Exu Caveira. Diz ali, que até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Depois diz o versículo de número 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Não é demônio, é punição por causa do erro da parte de Deus. Muito triste
a religião evangélica. Porque poderia ser um filho deles, poderia ser uma filha deles. Eu acredito que eles gostariam que tratasse com amor. Ah, o senhor é a favor desta prática? Não sou a favor e não sou contra. Cada um tem uma vida e deve preservá-la segundo os princípios de Deus. O que eu não vou fazer é humilhar, atacar, criticar e expor alguém. Eu não sou o juiz, eu não estou aqui para punir as pessoas. Isso não é o meu chamado. O meu chamado é pregar o Evangelho. E o Evangelho diz o contrário do que aquele grupo fez. Botando a mão na cabeça da pessoa, gritando, sai demônio do homossexualismo. O texto não mostra demônio de homossexualismo. O texto diz que Deus entregou tais homens e eles recebendo a merecida punição do seu erro. Mais amor, menos religião, mais compreensão e menos ódio. Essa exposição ao ridículo, esta vontade de mostrar uma santidade em cima daquilo que se não entende nem se compreende. A pessoa já está ferida, a pessoa já anda menosprezada. Numa sociedade que aponta, que acusa, não deveríamos ser nós, os cristãos, aquele que destilasse o bom perfume de Cristo? Se não puder ajudar com uma palavra, silencie. A sabedoria também deve ser compreendida por silenciar o erro dos outros. Homossexualismo não é demônio. Demônio não é um ser. A palavra daimon, demônio, do grego é daimon, espírito, ou bom ou mal. Aquele grupo de evangélicos estava com os seus daimon, com os seus demônios maus, querendo fazer o bem, praticando o mal, mostrando para as pessoas que são santos, que são puros, mas as suas atitudes mostram extremamente o contrário. Não devemos agir assim. Povo da graça de Deus, nós somos contra ao que é contra o Evangelho. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e o que passar disto, nós não vamos atacar e nem ferir. Se não puder ajudar com amor, vamos ficar quietos. Mas expor ao ridículo, atacar, não faça isso. Ouça, homossexualismo não é demônio, é uma obra da carne, é carne ativada. Disse Paulo em Gálatas, no capítulo 5, e no versículo de número 19, olha lá o que diz. Ora, as obras do Exu são conhecidas. Ali não diz Exu, ali não diz pombagira, ali não diz demônio do homossexualismo, nem da prostituição. Ali diz as obras da carne. São conhecidas e são prostituição. Prostituição não é pombagira, o demônio da pombagira é carne ativada. Impureza. Tudo que envolve vida sexual impura não é demônio, é obra da carne. Depois ele diz lascívia, 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 21, invejas, bebedices,
grutonarias e coisas semelhantes a estas. A estas o quê? A estas coisas que Paulo citou, dentre uma delas prostituição e impureza, a respeito dos quais eu vos declaro, e aqui tem a revelação, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Não herdar o reino não é ir para o paraíso, morar com Deus. Não herdar o reino é não viver a herança de Deus nesta terra. O reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus a que Paulo se refere é o amor, é gozo, é alegria. Quem pratica essas coisas não tem paz, não tem alegria, vive uma vida de vazio, de solidão, de desprezo pela sociedade, que não compreende que essas coisas não têm nada a ver com pombagira, com Exu, com os demônios inventados pela igreja tradicional, pelo sistema religioso. Disse Paulo no versículo de número 19, volta para mim por favor o versículo 19, disse Paulo que são obras da carne, e que quem pratica essas coisas não herdam o reino. Graças a Deus, por Cristo, nos revelou a sua graça, e nós temos uma luta sim, contra o sistema doutrinário. Nós não odiamos as pessoas me veem nesta forma enérgica, acham que eu persigo os pastores. Eu não persigo o pastor, eu persigo o lobo, que quer fazer as pessoas de vítimas das suas religiões, mais do que elas são vítimas da sua natureza carnal. Nós em graça, quando olhamos para o homossexual, quando olhamos para a prostituta, nós não vemos alguém sentenciado nem preso a um demônio. Nós vemos uma pessoa na natureza humana, na carne ativada, e olhamos com os olhos de graça e de misericórdia, porque poderia ser um filho nosso, um irmão nosso, ou nós mesmos numa natureza ativada. E nós, como somos livres em Cristo, como a nossa natureza já foi crucificada com Cristo, compreendemos e, quando possível, damos sempre uma palavra de amor, de encorajamento. Não faça isso. Esta mesma pessoa, este mesmo homossexual, esta mesma prostituta, que hoje está na sua natureza ativada, na sua carne ativada, amanhã ela pode despertar deste sono, reativar o espírito, se for um escolhido e um eleito. Até então não sabemos quem é e quem não é, e amanhã está exaltando a Cristo. Não pratique estas coisas. Eu faço um apelo a você que anda em graça conosco, que é a igreja de Cristo. Ame sempre que possível. Não aprove as obras das trevas. Diga que não é certo. Se lhe perguntar, diga que não deve fazer isto, se buscar orientação. Mas faça sempre isso com amor, com graça e com misericórdia. Assim como Deus esteve com você, quando você também andava na sua natureza carnal ativada. Alguns irmãos que me ouvem foram livres de obras de carnalidade tremendas. Alguns que me ouvem aqui bebiam, drogavam, injetavam. Alguns até estavam na sua natureza humana carnal ativada no homossexualismo, outros na prostituição, outros em várias outras situações, mas foram, libertas, abraçadas por Cristo, porque Cristo vos ama. Eu deixo aqui este apelo a você que anda em graça. Eu deixo aqui esta palavra para que você repudie qualquer religiosidade que tente mostrar uma santidade exacerbada, porque a vontade deles é que aquele homem caísse no chão e todo mundo, olha, ele tem poder para expulsar demônio. Isto é obra da carne. Tanto é obra da carne daquele homem, como é obra da carne daquele que estava tentando expulsar aquele suposto demônio.
Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, a partir de 10h20, estaremos ao vivo. Eu tenho uma palavra da parte de Deus que irá alimentar o teu espírito, que irá deixar você corajoso, confiante nesses dias de incertezas, de dúvidas, de profecias aí da carne. Eu tenho uma palavra da parte do Pai para a minha vida e para a sua vida. Olha, em breve nós vamos sim falar sobre casamento. Eu estou fechando um trabalho que eu estou fazendo que requer tempo de mim, um trabalho secular, mas assim que tiver tempo, nós vamos fazer aqui, ou segunda-feira, ou num sábado como esse, um assunto sobre divórcio, sobre casamento, essas questões que assolam tanto o povo de Deus. Não assola os da graça, mas assola muito o povo de Deus. Tá bom? Um grande abraço, uma tarde abençoada, graça e paz vos sejam multiplicados em Cristo Jesus. Graça e paz. Tchau.